Vamos estudar sobre containers, serviços de IA. A gente já sabe que que devem, ser ali implantados nos containers. Mas, inicialmente, eu posso não saber o que é um container. Então, vamos vamos aclarar o que é os containers, tá? Quando você implanta um serviço de software, ele deve ser hospedado em um ambiente que forneça o hardware, o sistema operacional e os componentes de runtime de suporte dos quais o serviço depende. Os serviços de IA são fornecidos como um serviço de nuvem, no qual o software do serviço é hospedado em um data center do Azure, que fornece os serviços de runtime, sistema operacional e hardware subjacentes. No entanto, você também pode implantar alguns serviços de IA do Azure em um container que encapsula os componentes de runtime necessários e que, por sua vez, são implantados em um host de container, uma hospedagem de container, que fornece o sistema operacional e hardware subjacentes. O que é um container? Um container consiste em um aplicativo ou serviço e nos componentes de runtime necessários para executá-lo, ao mesmo tempo que abstrai o sistema operacional subjacente e o hardware. Na prática, essa abstração resulta em dois benefícios significativos. Os containers são portáteis entre hosts, que pode estar executando sistemas operacionais diferentes ou usar hardware diferente, tornando mais fácil mover um aplicativo e todas as suas dependências. Um único host de container pode dar suporte a vários containers isolados, cada um com sua própria configuração de runtime específica, facilitando a consolidação de vários aplicativos com diferentes requisitos de configuração. Perfeito? Um container é encapsulado em uma imagem de container. Até aí, tudo bem? E essa imagem de container que define o software e a configuração a que ele deve dar suporte. As imagens podem ser armazenadas em um registro central, como o Docker Hub, ou você pode manter um conjunto de imagens em seu próprio registro. Vamos ver como que acontece a implantação de container. Para usar um container, você normalmente extrai a imagem de container de um registro e a implanta em um host do container, especificando quaisquer definições de configuração necessárias. Então, quando você entra ali para mexer um pouco com o Docker, você vai entender o que a gente está falando aqui, tá? Então, se você nunca teve contato com container, o Docker é um host de container super mega usado e que está disponível aí para qualquer um aprender. Você não precisa ter uma conta no Azure para poder ter contato com o Docker. Não, o Docker é de graça. Tem uma linguagem própria para poder instanciar no Docker. E é super simples, super simples. O host do container pode estar na nuvem, em uma rede privada ou on-premises, no seu computador local. Por exemplo, um servidor Docker é uma solução de software livre para desenvolvimento e gerenciamento de containers, que inclui um mecanismo de servidor que pode ser usado para hospedar containers.
Há versões do servidor do servidor Docker para sistemas operacionais comuns, incluindo o Windows e o Linux. Perfeito? Também é um host do container, uma ACI, que é uma instância de container do Azure. E também é um host de container, um cluster do AKS, um serviço de Kubernetes do Azure. Tá bom? Então, vamos lá. Usar containers dos serviços de IA do Azure. Como que a gente vai usar? Há imagens de container. Imagem, gente, é por exemplo assim, ó. Eu quero uma máquina que roda o Linux. Eu quero uma outra, eu quero uma máquina que rode, uma máquina virtual que rode Linux. Então eu crio esse container com uma imagem do Linux que eu quero que rode dentro desse container, tá? Por quê? Porque quando o seu aplicativo ele foi criado no Linux, tá? Não foi criado na sua máquina, ele está na nuvem, dentro de um container do Docker. Quando o seu coleguinha for desenvolver, ele vai ter a mesma máquina, entre aspas, ele está na mesma máquina que você. Então, ele vai ter uma máquina rodando Linux também, lá do outro lado, mesmo que se o sistema operacional on-premises dele for o Windows, né? For o Unix. Não importa, porque o seu programa está dentro de um container que está lá dentro uma imagem do Linux. Então vai rodar sempre lisinho na outra ponta, né, do seu colaborador que está lá desenvolvendo junto com você. Então, há imagens de container para os serviços de IA do Azure, no registro de container da Microsoft, que você pode usar para implantar um serviço em containers que encapsula uma API de serviços dos serviços de IA do Azure. Então, o que ele está falando é o seguinte: tem imagens específicas de container para os serviços de IA do Azure. Estão lá registrados, tá? Que você pode usar. Para implantar e usar um container de serviços de IA do Azure, as 3 atividades a seguir devem acontecer. Primeira, a imagem de container para a API dos serviços de IA específica que você deseja usar vai ser baixada e implantada em um host de container. Pode ser o Docker local, pode ser a ACI, que é uma instância de container do Azure, ou um AKS. Por isso, pessoal, que muitas vezes, quando você vai fazer um laboratório, você precisa ter o Docker instalado, tá? Os aplicativos cliente enviam dados para o ponto de extremidade fornecida pelo serviço em containers e recuperam os resultados da mesma forma que fariam de um recurso de nuvem dos serviços de IA do Azure no Azure. 3. Periodicamente, as métricas de uso do serviço em containers são enviadas para um recurso dos serviços de IA do Azure no Azure para calcular a cobrança do serviço. Então, não é feito a cobrança, não é feita em tempo real, tá? Periodicamente, essas métricas de uso do serviço que estão nos containers vão sendo enviadas para lá o recurso específico de cobrança para poder calcular o valor do serviço, né? Consumido.
Mesmo ao usar um container, você deve provisionar um recurso dos serviços de IA do Azure no Azure para fins de cobrança, perfeito? Os aplicativos clientes enviam suas solicitações ao serviço em containers, o que significa que dados potencialmente confidenciais não são enviados ao ponto de extremidade dos serviços de IA no Azure, mas o container deve ser capaz de se conectar ao recurso dos serviços de IA no Azure periodicamente para enviar métricas de uso para cobrança. Então, a gente percebe aqui que não é simples, né? Não é trivial a forma com que você deve implantar o seu serviço lá em um container, quer seja no Docker, quer seja no Docker, no container do Azure, quer seja numa ACI, tá? Por quê? Porque ele tem que ser capaz de se conectar ao recurso dos serviços de IA e periodicamente enviar essas métricas de uso para cobrança. Vamos às imagens. Cada container fornece um subconjunto de funcionalidades dos serviços de IA do Azure. É como se fosse microserviços, tá? Por exemplo, nem todos os recursos do serviço de linguagem de IA estão em um único container. Detecção de idioma, tradução e análise de sentimentos têm que ser colocados em containers separados, porque são imagens de containers separados. As etapas de configuração são, aí sim, semelhantes para cada container, tá? São imagens separadas, então você tem que instanciar vários containers, mas a configuração, as etapas que você tem que fazer é muito semelhante umas das outras, tá? Por exemplo, container de linguagem. Para o serviço de linguagem de IA, os principais recursos são mapeados para imagens separadas. Então, o que está separado em containers, em imagens separadas, tá? A extração de frase-chave. Tem lá, ó, uma imagem própria para ele. Detecção de idioma. Análise de sentimento, reconhecimento de entidade nomeada, análise de texto para integridade, tradutor e resumo. Todos esses aqui têm a sua imagem de container própria. A análise de sentimento dá suporte a outros idiomas, substituindo aquele em inglês, tá? Aquele inglês lá, na imagem pelo código de idioma correto. Então, se você está analisando comentários aí nas redes sociais no Brasil, você vai substituir o EN por DR, perfeito? Ou PT, né? Vai ser PT, porque é português, tá? Agora, containers de fala. Os serviços que têm imagem de containers separadas é a conversão de fala em texto, a conversão de fala em texto personalizada, conversão de texto em fala neural. Olha um serviço novinho aí. Esse serviço é novo, hein? Você fez aí IA 900, né? AI 900, que é a certificação de inteligência artificial Fundamentos. Esse tá há mais de um ano, até um ano, talvez esse serviço aqui não tenha estado na sua certificação. Vale a pena a gente dar uma pincelada nele depois. Detecção de idioma
de fala, tá? Então, ele detecta ali o idioma de um áudio, por exemplo, né? Perfeito? Containers de visão. Olha a imagem de container do OCR. Ler OCR. Análise espacial. Esses dois, veja, só esses dois têm imagem separada. E será que aconteceu ali com classificação, detecção de objeto, detecção facial? Você pode usar o comando pull do Docker para baixar imagens de container e trabalhar com elas diretamente de seu computador. Alguns dos containers estão em um estado de visualização pública restrita e é preciso solicitar acesso explicitamente para usá-los. Fora isso, os containers estarão disponíveis para qualquer pessoa usar com a implantação dos serviços de IA do Azure. Então, para pegar aí uma lista completinha de imagens de container dos serviços de IA do Azure, atualmente anotações específicas sobre cada uma tá lá na documentação, né, sobre marcas de imagem de container. Vamos às configurações, tá? Ao implantar uma imagem dos serviços de IA do Azure em um host, você deve especificar 3 configurações. Então, tem que ter API Key, é a chave do serviço de IA do Azure implantada, que vai ser usada para fazer a cobrança. Perfeito? A cobrança, então, é a URL de ponto de extremidade do serviço do Azure implantado. Também vai ser usado para cobrança. E o valor a aceitar para você, para indicar que você aceita a licença para o container, que é o EULA, tá? EULA. Perfeito. EULA aqui. Esse é o, você tem que declarar ali o aceite, tá? Vamos ao consumo dos serviços de IA do Azure a partir de um container, tá? Depois que o container dos serviços de IA do Azure foi implantado, os aplicativos consumirão do ponto de extremidade dos serviços de IA do Azure em containers, em vez de consumir do ponto de extremidade padrão do Azure. Então, apesar de os serviços que estão implantados no container, os aplicativos clientes vão lá e consomem as suas solicitações, enviam suas solicitações para o ponto de extremidade em containers, tá? Você precisa passar a URL do ponto de extremidade para fins de cobrança, tá bom? O aplicativo cliente deve ser configurado com o ponto de extremidade apropriado para o seu container. Ele tem que apontar para o seu container. Perfeito? Mas não precisa fornecer uma chave de assinatura para ser autenticado. Então, olha lá, eu não preciso passar a URL padrão, de ponto de extremidade padrão, e não preciso passar a chave de assinatura, tá? Para que ele faça a consulta lá no meu container. Porém, você precisa, é obrigatório fornecer, não para o aplicativo cliente poder fazer as suas requisições, mas sim para uso de cobrança. Perfeito? É assim que ele identifica a cobrança. Você pode implementar a sua própria solução de autenticação e aplicar restrições de segurança de rede conforme apropriado para o seu cenário de aplicativo específico.
Perfeito? Aí, logo em seguida, tem aqui um laboratório, que é usar um container. Show de bola, né? Aqui ele fala sobre os recursos gratuitos fornecidos no laboratório. Não vai ser cobrado pelo ambiente de laboratório, mas precisa de uma assinatura, tá? Dependendo do laboratório. Então, os laboratórios a gente não vai fazer. Espero que você esteja estudando com o seu material aí do Microsoft Learning também, tá? E vamos seguir para a verificação de conhecimento. Você planeja usar um container de serviços de do Azure em um host Docker local. Qual das afirmações a seguir é verdadeira? Os aplicativos clientes devem passar uma chave de assinatura para o ponto de extremidade do recurso do Azure antes de usar o container. Ou o container deve ser capaz de se conectar ao ponto de extremidade do recurso do Azure para enviar dados de uso para cobrança. Todos os dados passados do aplicativo cliente para o container são encaminhados para o ponto de extremidade do recurso do Azure. Vou marcar essa aqui. Qual dos parâmetros a seguir você deve especificar ao implantar uma imagem de container dos serviços de do Azure? EULA, Resource Group, Subscription Name. EULA é aquele valor aceitar que indica que você aceita lá, né? Aceita os termos, os usos, né? Você planeja usar a funcionalidade de detecção de idioma da linguagem de do Azure em um container. Qual imagem de container você deve implantar? Então, aqui, ó, o serviço é esse. Detecção de idioma. Olha, vamos examinar aqui. A única errada, vamos passar aqui, é essa daqui, ó. Você deve achar a imagem de container correta que você deve implantar quando você planejar usar a funcionalidade de detecção de idioma de linguagem de IA. É essa, final, Azure Cognitive Services /Test Analytics /Language. Perfeito? A outra, a pergunta é especificar aqui qual é, né, parâmetro especificado a implantar a imagem de container dos serviços de IA. Um dos é o EULA, perfeito? E o outro é quando você planeja usar um container, né, de serviços de IA do Azure em um host Docker local. O container deve ser capaz de se conectar ao ponto de extremidade do recurso do Azure para enviar dados de uso para cobrança. Perfeito? E você? Gosta desse universo da cloud, Microsoft Azure? Está estudando aí para certificação AI 102? Então você não pode perder o nosso próximo vídeo. Já temos um encontro marcado no próximo episódio. Até lá!